Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo que todo mundo me pede sempre, que é sobre as casas astrológicas, né, do mapa astral. Eu já fiz um vídeo para falar para vocês como que faz o mapa nesse site aqui, que é o astro.com. Então eu vou deixar aqui em cima para vocês. E depois que vocês chegarem nessa parte, né, vocês tiverem o mapa de vocês aberto, aqui eu coloquei um de exemplo que eu inventei, enfim, não é ninguém que eu conheça, eu só criei esses dados para poder mostrar para vocês como que é a dinâmica de um mapa astral. E eu vou explicar como ler, né, esse gráfico primeiramente, como que ele funciona e falar um pouquinho de cada casa astrológica. Assim, cada vez que eu citar sobre isso, né, quando tiver uma lua nova ou quando tiver algum evento importante e eu falar para vocês, vejam no mapa de vocês em que casa cai o grau 24 de Áries. E aí eu vou ensinar vocês como que pesquisa isso no mapa, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem aqui, né, a mandala astrológica, mandala porque é circular, porque é um desenho circular, né? E essa mandala, ela contém os 12 signos. Então, todo mundo tem os 12 signos dentro do mapa. Não existe essa história de, eu não tenho tal signo, eu não tenho tal signo. Todos estão contidos aqui. Então, nessa mandala, né, nesse círculo, a gente tem 360 graus que estão divididos em 12 partes, né, em 12 signos e também em 12 casas. Nem sempre os signos eles vão bater, né, vão estar relacionados com a casa. Então, a casa 1, por exemplo, ela começa aqui nessa linha horizontal, que é a linha do horizonte. Então, se a gente pensar no céu mesmo, é como se a gente estivesse vendo aqui a linha do horizonte e o sol que se põe, que levanta, né, desculpa, que nasce aqui na linha do horizonte. Então o sol ele vai nascer, fazer esse movimento e essa volta anti-horária, né, no zodíaco, como se fosse um relógio, mas ao contrário. Então aqui a pessoa nasceu com o sol lá em cima, significa que ela nasceu um pouco depois do meio-dia, que é essa linha mais reta. Então o sol nasceu, subiu, subiu. Se fosse meio-dia, né, estaria aqui em cima. Passou um pouquinho do meio-dia, e se a gente olhar aqui, ó, é as 2 da tarde. Então, realmente, aqui é o meio-dia, que é essa linha mais forte, e às 2 da tarde o sol estava nessa posição, que é a posição que a pessoa nasceu. Então, a gente tem, né, a linha do horizonte, que é essa daqui. A casa 1 ela vai começar sempre nessa linha. Então, vocês vão olhar no mapa de vocês onde está esse número 1, é a casa 1. Todo o mapa vai ser essa configuração, tá, gente? A casa 1 sempre vai estar aqui, a casa 2 vai ser em seguida, a casa 3, casa 4. É só olhar esses números aqui no centro. O signo que tiver aqui não necessariamente vai ser o mesmo, mas essa configuração das casas vai ser a mesma sim, tá? Então, casa 1, casa 2, casa 3, vai variar o signo que tiver, né, que vai estar nessas casas. Onde vocês vão olhar o grau? O ascendente é mais fácil, né? A casa 1 ela é o ascendente, então vai estar escrito aqui 19, né? 19 e 30. A gente olha mais um número maior, que é 19. A casa 2 já não tem número, a casa 3 não tem número, a casa 4 vocês conseguem olhar aqui, que é o grau 3. Aí vocês olham o signo, né? Então, grau 3 de qual signo? Escorpião. Aqui a 5 e a 6 também não tem. Casa 7, grau 19, de que signo? Capricórnio. Então vocês vão analisar assim. E essas casas que não tem o grau? Vocês vão descer e vocês vão olhar aqui embaixo, ó. Então ascendente já estava lá, né? Casa 2 é 25 de Leão, aí é bom que ele coloque o signo. Casa 3, 1 de Libra. E aí, o que que acontece? Se vocês querem saber, o contrário da casa 2 é a casa 8. Então, ele não vai dar todas as casas, porque é só você pensar no contrário dela. Então, 2, a casa de frente para a casa 2, ó, se a gente continuar a linha, é a casa 8. Então, se a casa 2 ela está aqui no grau 25 de Leão, significa que a casa 8 ela está no grau 25 de Aquário. Ou seja, é o signo oposto. Então, tem que conhecer um pouquinho, sim, da dinâmica do mapa, os signos opostos, né? Tem que saber um pouquinho aí sobre isso. Casa 3 está em 1 de Libra, então quer dizer que a casa 9, ó, continua a linha, está no oposto. Então, está no grau 1 de Áries. Então, é só seguir assim.
Aí ele coloca o meio do céu, né? Por quê? Porque o fundo do céu está aqui, a casa 4 em oposição à casa 10 já está escrito, né? Vocês veem que é o mesmo grau mesmo. Aqui também dá para ver, ó, que é o mesmo grau. Casa 5 e 6 eles não dão aqui embaixo, eles dão o contrário, que é a 11 e a 12. Então aqui você tem que fazer o contrário. Se a 11 está aqui, ó, continua 5 aqui embaixo. Então a casa 11 é 0 de Gêmeos, significa que a casa 5 é 0 de Sagitário. É só fazer o signo contrário, tá? Casa 12, 24 de Gêmeos, então tá aqui, é só vir reto, 24 de Sagitário. E aí vocês descobrem o grau que começa cada casa. Por quê? Porque é o grau que corta essa linha aqui, que é a linha mais forte. Então, tudo que tiver dentro, né, entre 19 graus de Câncer e o grau 25, né, que está aqui embaixo, de Leão, tudo que tiver aqui dentro vai ser casa 1. Então, se tiver, por exemplo, uma lua nova, que inclusive aqui vai ser agora em julho, se vocês tiverem uma lua nova, que vai ser no grau 22 de Câncer, vocês vão ver o Sol vai estar aqui, 22 de Câncer, então ele vai estar dentro da sua casa 1. Então os assuntos da casa 1 vão estar mais fortes nesse período, tá bom? Então só para tentar explicar para vocês. Os planetas, vocês veem também que tem o grau desenhadinho, então aqui Júpiter, né, ele está no grau 2 de Câncer. Por que de Câncer? Quando ele está perto dessa bordinha, se a gente pensar que o signo começa aqui, então aqui é o 0 e aqui é o 20, 29, 30, né? Se está no grau 2 é porque já está no começo desse, né? Não teria como estar no começo de Gêmeos, porque aqui seria o grau 28, 29, tá? Então, quando está perto dessa marquinha, é só vocês olharem o grau. Porque aqui, ó, 24 ainda está no final desse, né? Não está no começo do outro lá em cima. Vocês vão olhar pelo signo que tá. Se tiver mais pro final de 1, 28, 29, ainda é desse anterior. Se tiver 0 para frente, aí já está no comecinho do próximo, ok? Então vamos lá, vamos ver o que significa cada casa aí. A gente começa sempre pela casa 1, que é a que corta o nosso ascendente. O ascendente, ele vai falar sempre da nossa aparência, da imagem que a gente passa, né? Inclusive do nosso corpo físico, da nossa aparência física também vai estar muito relacionado a esse ascendente, que começa aqui na casa 1. Então ele fala muito do eu, ele fala muito da própria pessoa, da sua identidade, das suas características físicas, né? Da sua personalidade. Então quem a pessoa é, né? Casa 1 vai falar muito disso. Então, se estiver tendo algum trânsito, alguma lua nova cair nessa casa, vai falar muito sobre a pessoa. E aí pode influenciar todas as áreas da vida dela. É um tema bem geral. A casa 1 ela sempre fala da pessoa. E aí é mais em relação a ela, cai sobre ela em relação às coisas, né? Como que isso impacta a pessoa. Então, vai cair diretamente sobre ela, né? A casa 1 é a casa do eu. Casa 2 vai falar sobre os valores pessoais, então aquilo que a pessoa acredita, aquilo que a pessoa considera precioso, valioso para ela. Então, claro, fala também de dinheiro, né, de financeiro, a gente olha sempre essa casa, mas também o que é importante para a pessoa, o que ela considera importante, quais são os valores para ela. Então, se cair algum aspecto aqui, né, nessa casa 2, vai incidir muito sobre a vida financeira dela, ou alguma revisão de valores, mas vai estar sempre relacionada a valor, tá? Casa 3. Casa 3 vai falar de comunicação. Então, fala da maneira que a pessoa se expressa, como que ela pensa, né? E também do ambiente mais próximo dela. Então, como que é a relação dela com o ambiente próximo, né? Onde ela convive, onde ela se encontra. E também com a família mais próxima, né? A família fora os pais, né? Pode ser os irmãos, os tios, os primos, os vizinhos, ou seja, o ambiente mais próximo onde ela vive. Também fala de viagens mais curtas. Então, por exemplo, você vai ter uma lua nova que vai cair nessa casa. Vai ser um mês em que vai ter muito movimento nesse sentido. Os seus irmãos, os seus parentes podem te acessar mais. Você pode ter viagens mais curtas, mais recorrentes, que acontecem de repente, que você nem estava esperando. Então, muito movimento nessa questão. Ou você tem que passar por uma revisão aí do jeito que você se comunica, ou você se vê em situações que você tem
tem que se comunicar de maneira diferente, quando o pedido é por uma revisão daquilo. Então, sempre vai estar relacionado aos assuntos da casa. E eu gosto de trazer, né, os assuntos gerais, digamos assim, mas sempre pensando que vocês têm que fazer a ligação do que está acontecendo no céu com o que está acontecendo na vida de vocês. Porque é realmente muito difícil fazer previsão com astrologia, porque ela é muito ampla, ela é muito geral. Então vocês têm que estar atentos, conhecer bem o mapa de vocês, estudar um pouquinho, dar uma olhadinha sempre e perceber como isso se relaciona, né, com o que está acontecendo no céu. Então é muito pessoal e é muito individual, né, o que acontece aqui. Casa 4 vai falar da sua mãe, vai falar do seu lar, vai falar da sua família, das suas raízes, né? Então, como que é a sua casa, como que é a sua mãe mesmo, né? Descrever a sua mãe como ela é. E sempre vai falar também do nosso mundo interior, daquilo que a gente tem dentro da gente, de como que você é interiormente, né? Se você é uma pessoa mais fechada, se você é uma pessoa mais aberta, tudo vai estar relacionado a isso, tá? Casa 4. Casa 5 vai falar de filhos, vai falar de namoros, né, de romances assim, menos sérios, digamos assim. Vai falar da nossa criatividade, vai falar do nosso lazer, a maneira como a gente se diverte, como que a gente gosta de se divertir, se a gente é uma pessoa mais expansiva, que gosta de sair, ou se a gente prefere mais ficar em casa, enfim, é mais tranquilo nesse sentido, inclusive em relação a namoro também, se você é uma pessoa mais aberta, que gosta de ter vários contatos, ou se você já é mais séria, mais reservada com relacionamentos, né? Casa 6 vai falar da sua saúde, vai falar do seu dia a dia, vai falar do seu trabalho. Então, é uma casa mais prática, que fala de um sentido mais prático da vida. Então, um trânsito aqui vai afetar muito essas questões. Então, uma questão de saúde, que você tem que se cuidar mais, que você tem que fazer uma dieta, ou fazer mais exercícios físicos, cuidar mais dessa área, né? Algum acontecimento no trabalho, com colegas de trabalho também está relacionado aqui, então tudo relacionado à casa 6. Casa 7 vai falar do nosso relacionamento, então é o eixo aqui, agora a gente já começa a entrar nos eixos, né? Casa 1 é o eu, casa 7 é o outro, aquele com quem eu me relaciono. E aqui pode ser no sentido geral também, mas principalmente com a pessoa que a gente se relaciona. Então, no nosso casamento, nas nossas parcerias, né? De trabalho também, um sócio está muito relacionado a essa casa. Então, as nossas parcerias, né? O signo que tiver nessa casa e os trânsitos vão com certeza afetar esses pontos, né, da nossa vida, os nossos relacionamentos. Casa 8 vai falar das nossas transformações, dos nossos processos internos, né? E também fala de morte, de sexualidade, fala de herança. Então é uma casa que faz eixo com a casa 2, então aqui é o meu dinheiro, aqui é o dinheiro do outro, né? Os meus valores, os valores dos outros. Então já começa a fazer esse reflexo, né? As casas que fazem essa oposição, né? Que estão em eixo, como a gente fala. Então todos esses temas, né, podem ser ativados se tiver algum trânsito passando por aqui ou alguma lua nova, lua cheia cair nessa casa, tá? Casa 9 fala das nossas filosofias de vida, daquilo que a gente acredita, que a gente tem como certo na nossa vida. Fala também de viagens internacionais, viagens mais longas, mudanças de país. Fala também de vida acadêmica, de estudos, né? A casa 3 ela fala de estudos mais básicos, cursos mais rápidos, e a casa 9 ela fala de cursos mais longos, de extensão, de mestrado, doutorado, carreira acadêmica mesmo, está muito relacionado à casa 9. E aí sempre, né, quando tiver trânsitos aqui, vai estar ativando todos esses assuntos. Casa 10 fala da carreira, fala daquilo que você veio fazer aqui, daquilo que você veio construir como sucesso mesmo, buscar o sucesso, alcançar o sucesso. Fala também do seu pai, da sua relação com ele e como ele é. Casa 11 vai falar dos amigos, então a sua relação com os amigos, os grupos sociais que você participa, também de projetos futuros, tá? Aquilo que você quer para o seu futuro. E casa 12 fala da espiritualidade, do oculto, dos seus desafios, né? Daquilo que você tem que trabalhar muito internamente a nível inconsciente. Então, os nossos medos, né? Tudo que está relacionado ao inconsciente.
E para ver as casas é nesse sentido mesmo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me falar.